da gravação. Muito bem, então vamos hoje dar prosseguimento à nossa disciplina de inteligência artificial. Hoje estamos trabalhando, estaremos fechando a unidade 2, para que vocês, aí fechando a unidade 2, vocês já estarão com o conteúdo para a prova oficial da semana que vem. Então, semana que vem estará aberto aí na aula 1, né, no AVA, vai estar o link para que vocês realizem a prova oficial. A prova oficial parece que ela ficará aberta, do que eu já recebi informações, deverá ficar aberta de segunda até sábado. Parece que ficará de segunda até sábado. E iniciará na segunda-feira, a partir dos primeiros momentos da segunda-feira, dia 5. A prova já estará disponível para que vocês possam estar realizando, tá? Será no AVA e será... vocês terão uma chance só de estar enviando a resposta. Acho que o Jean só que não fez ainda, né, Jean? Você não teve no semestre passado? Não tive, não. Mas a prova é similar ao que vocês fazem já nas atividades no AVA, né? Aquelas atividades que vocês marcam múltipla escolha, só que lá naquelas atividades, acho que vocês têm 2 chances ou tem uma chance só de fazer? Como é que funciona, Jean? Quando vocês tentam... Duas chances. Duas, né? Duas as atividades. Mas as provas quando é prova, só um. Só uma, exatamente. Então, essa vai ser a diferença do que vocês já viram ali nos exercícios do AVA. Vocês têm 2 chances, agora vocês terão uma chance para fazer, mas é similar ao que vocês já fazem ali, já realizam no AVA. Muito bem. Alguma dúvida quanto a isso? Acho que o Marcos está começando hoje, né, Marcos? Deixa eu ver aqui. Mas é isso. Então, muito bem. Vamos, então, continuar aqui. Então, hoje nós estaremos... Vocês não estão vendo minha tela, né? Só um momentinho, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, aqui nossa aula 7, né? Então, hoje nossa missão é estar trabalhando aí com a última sessão da unidade 2, referente à resolução de problemas em inteligência artificial. E hoje seria sugestões via inteligência... Soluções via inteligência artificial. Basicamente, nós até o momento já trabalhamos, então, na unidade 1, com os fundamentos da inteligência artificial. Vimos a introdução da inteligência artificial, as metodologias de inteligência artificial e inteligência artificial na prática. Nessa unidade 2, vimos aí os tipos de representação de problemas, a busca em inteligência artificial. Fizemos isso nas aulas anteriores e hoje vamos fechar, então, com o assunto aí de soluções via inteligência artificial. Então, basicamente, podemos aí estar separando aí os problemas clássicos de inteligência artificial. Mas aí, como nós já vimos na primeira unidade, na introdução, a inteligência artificial não é um tema relativamente novo, né? Se nós considerarmos que ela iniciou-se a discussão em 1940, já temos aí mais de 80 anos já falando sobre inteligência artificial, né? Evidente que no começo a ideia não era falar sobre isso, mas essa ligação da inteligência artificial com os computadores é bem íntima, vamos dizer assim, a ligação, né? Ou seja, quando os computadores eletrônicos iniciaram a sua produção, a inteligência artificial também esteve em alta. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, não sei se está tendo barulhinho aí, eu só vou deixar o microfone de vocês, mas caso vocês queiram falar, só vocês avisarem, tá, pessoal? Eu vou só deixar aqui mudo, mas vocês podem ir ativando aí quando vocês quiserem. Talvez ia dando uma interferência aí. Mas aí vocês podem ativar quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, estão livres aí para fazer isso. Então, no princípio, a preocupação dos pesquisadores, como nós já conversamos, era basicamente estar criando aí dispositivos, ou software, né, no caso, no segundo momento, que conseguissem aí agir como humanos. Então, a ideia básica desse agir como humanos trazia a ideia de estarmos criando uma inteligência artificial plena que imitasse todas as ações que um humano pudesse fazer. Evidente que isso é bem complicado nesse início. E nesse contexto também se emprega nessa inteligência artificial a questão de resolução de problemas, né?
E a ideia de resolver esses problemas que antes apenas seres humanos eram capazes de agir com eficiência para resolver esses problemas, tá? Então, nesse contexto, também, a inteligência artificial, com esse objetivo, ela teve maior abrangência, né? Teve maior aceitação, né? Quando se trabalhando específico em cima de problemas, os resultados foram mais interessantes do que tentar trabalhar com a inteligência artificial voltada para a imitação plena das atividades humanas. Então, nesse contexto, quando a gente fala sobre os problemas clássicos da inteligência artificial, nós vemos esses 4 problemas como os mais clássicos, né? Temos aqui, basicamente, tomada de decisão em ambientes complexos e incertos. Então, nessa situação aí, o exemplo que é passado aqui é a questão de jogos, de tabuleiro, xadrez, né? No caso, damas. Quando a gente pensa em tomar decisão em ambientes complexos e incertos, nesse conceito, essa tomada de decisão é evidente que a gente tem que pensar num agente inteligente trabalhando nesse contexto. E quando trabalhamos nesses ambientes, quando a gente usa o termo incerto, estamos trabalhando aí com a questão, talvez, de situações que envolvam probabilidade e estatística. Então, é necessário que isso seja embutido. Nós já demos uma olhada em algum exemplo que trabalhasse com probabilidade e estatística na nossa aula? Vocês recordam disso ou não? Pessoal, agora pode responder. Acho que nas primeiras aulas, não foi? Exato, nós trabalhamos com o NET, não sei se você recorda, redes bayesianas. Ah, verdade. Fizemos apenas um preview ali das redes bayesianas, e aí fizemos ali um exemplo, que vocês usaram ali as redes bayesianas. Então, nesse contexto, quando nós estamos trabalhando em cima de ambientes complexos e incertos, muitas vezes, essas decisões, existe até uma teoria da utilidade, existe uma área matemática que engloba a parte estatística, a parte de redes de nós, né, que estarão interligados via probabilidade, mas também com a utilização da matemática ali para estar tentando criar uma função de utilidade, o que é importante para tomar decisão. Então, nesse contexto, se encaixa essa primeira parte aí da tomada de decisões em ambiente complexo, parte de probabilidade. Então, são os problemas clássicos. Outro problema clássico também da inteligência artificial que tenta ser resolvido e já está bem avançado ultimamente, são os padrões sensoriais. Aqui se encaixam o reconhecimento de imagem, que aí a gente fala visão artificial, ou até alguns autores podem mencionar visão computacional, né? E o reconhecimento de sons, que é a audição artificial. Nesse sentido, esses padrões sensoriais, eles estão aí tendo bastante eficiência atualmente, devido à introdução e ao hardware, cada vez mais o hardware está melhorando para isso, né? O poder de processamento, mas também a adoção de redes neurais artificiais, que é o processamento subsimbólico, que se encaixa melhor quando estamos trabalhando com reconhecimento de imagens e sons. Tem maior abrangência aí as possibilidades da utilização das redes neurais. Outro problema clássico que podemos mencionar aqui seria a linguagem natural. Então, a linguagem natural, quando se pensou em embuti-la na inteligência artificial, trabalhou-se em cima do processamento simbólico, ou seja, tentando criar aí ligações entre as palavras, né, que estão sendo recebidas por esse agente inteligente, as palavras com significados adequados para cada uma delas. Mas, nesse sentido, isso aí já está em substituição para o processamento subsimbólico, e atingindo já agora com a questão da utilização do subsimbólico, que seriam as redes neurais artificiais, tendo melhor performance na acurácia dos resultados que estão sendo encontrados. O processamento de linguagem natural ele envolve situações que estão ali relacionadas principalmente à dificuldade, né, de trabalhar, além do reconhecimento das palavras, mas a questão da semântica do processo, que muitas vezes, quando nos comunicamos, não é muito bem claro e muitas vezes até ambígua a forma nossa de comunicação, e nesse contexto, esse tema da linguagem natural deve estar processando essas informações, trazendo aí a semântica do processo e a possibilidade, né, de estar interpretando questões que foram mencionadas de forma ambígua. Então, esse conceito
os problemas em linguagem natural, tenta resolver isso. E hoje, com a substituição do meio do processamento subsimbólico, estão tendo melhor performance com as redes neurais artificiais. Por último aqui, e não menos importante, talvez o mais importante, a outra situação que se encaixa bem neste sentido dos problemas clássicos de inteligência artificial é a parte do aprendizado. Então, fundamentais a todas as soluções de inteligência artificial. Então, nossos algoritmos, quando a gente menciona, eu estou criando um algoritmo, estou criando uma solução em inteligência artificial. Basicamente, algoritmos que nós estaremos trabalhando, eles deverão ter ali, embutido neles, algum conceito de machine learning, né? E o machine learning, algoritmos que estejam trabalhando nesse aprendizado, e basicamente também darão ênfase aos métodos subsimbólicos das redes neurais. Esse método subsimbólico das redes neurais traz aí a questão de estar, por exemplo, trabalhando com sinais, né? A partir se captura o sinal que está sendo analisado. Quando eu falo sinal sonoro, a imagem é um sinal também. Isso vocês devem saber que ele é codificado para que ele apareça na tela se for uma imagem, o som para que seja transmitido pelos nossos microfones. Esse sinal ele pode ser aí quebrado, né, em pontos menores, para que esses pontos menores possam ser analisados e interpretados via uma função. Então, se cria uma função, essa função aí faz com que possamos aí ensinar as redes neurais sobre aquela informação que desejamos, ou principalmente um som e uma imagem. Vocês no curso tiveram uma disciplina chamada processamento de sinais? Sim. Tiveram, né? Tive. Vocês aprenderam quais equações lá, basicamente? As transformadas? De Laplace. Alguma outra? Fourier. Isso aí mesmo. Teve também o Wavelet? Essa eu não vi. Essa não viram, né? Essa disciplina foi qual semestre que vocês tiveram? Se eu não me engano, eu tive no 7º ou no 8º. E aí, nesse contexto, vocês, nessa análise de sinais, vocês interpretavam o que, basicamente? Quais sinais que vocês usaram como laboratório lá na aula, disciplina? Vocês não estão lembrados, velho? Professor, eu não estou lembrado agora, não. Mas tudo bem. Então, na verdade, a ideia dessa disciplina aí, eu acho que só o pessoal que faz engenharia de computação tem acesso a essa disciplina, é interpretar isso que eu estou mencionando, transformar esse sinal, que é captado ali pelos nossos sensores, né? Pode ser ali vibrações no solo, umidade, imagem, sons, odores, se você tiver sensores que consigam captar isso. Todas essas informações são sinais que são captados no ambiente. Esses sinais podem ser digitalizados, que a ideia é que eles sejam digitalizados, para que a partir do momento que esteja digitalizado, nós possamos empregar ferramentas para que estejamos treinando o nosso dispositivo inteligente para interpretar um cheiro, uma umidade, uma temperatura, né? Imagens, entre outras diversas possibilidades. Nesse contexto, as redes neurais artificiais são as mais empregadas, tá? Nesse aprendizado, em que levamos em consideração o sinal que foi colhido ali pelo ambiente. Então, nesse contexto, se nós analisarmos todas as situações que são descritas anteriores a essa do aprendizado, todas elas estão embutidas no aprendizado. Então, a questão da linguagem natural, evidente, conforme se vai evoluindo no agente inteligente que trabalha com linguagem natural, ela deverá aprender novos conceitos, novas gírias que venham a surgir, nesse contexto também até estarmos aí inserindo novas linguagens. Então é interessante que tenha mecanismos de estar absorvendo esse novo conhecimento de forma autônoma. Então, pensando já no algoritmo que consiga trabalhar com esse aprendizado sem necessidade de intervenção de reprogramar o dispositivo. Os padrões sensoriais também, conhecimento de imagem, isso é básico, né? E a tomar decisão também. Então, todos esses três estão relacionados ao aprendizado. Então, o aprendizado ele faz a intersecção com todos os demais problemas de IA. Basicamente, o aprendizado, e levando em consideração as redes neurais, quando a gente trabalha com a questão de reforço, existe um conceito lá de aprendizado supervisionado, aprendizado por reforço, retropropagação. Todos esses conceitos em redes neurais artificiais estão vinculados a recalibrar os conceitos.
Nós, evidente, temos uma facilidade maior, estarmos aí analisando nossos sensores pelo nossa vivência, nós já temos a capacidade de estar usando melhor a processamento de imagens, de sons que o computador evidente. E nesse critério, para que ele se adapte melhor, muitas vezes a gente, quando aprende um conceito novo, nós temos que dar uma estudadinha nele, né, para que ele fique fixado na mente. Temos que rever ali, se for um texto em si, uma informação técnica, acadêmica, muitas vezes a gente vai estar vendo a primeira vez, vai ter que reler, praticar, para que a gente possa entender melhor sobre o que foi nos passado. Isso aí é a mesma coisa das redes neurais artificiais. Então, quanto maior a possibilidade de treinamento, e nesse sentido, esse é treinamento por reforço, ou seja, quando vem encontrar uma falha, ele recalibrar os seus pesos sinápticos sobre referente àquele assunto, será melhor para esse aprendizado, tá? Então, isso aí nós podemos considerar os principais problemas, os clássicos, né? Inteligência artificial que ainda estão sendo resolvidos até o momento. Uma outra situação, então nós temos os problemas clássicos, são esses aqui descritos, onde caso estejamos criando agentes inteligentes que possam encaixar em um desses, quando os 3 primeiros, ou o aprendizado que estará envolvido entre eles, isso aqui se encaixa, então, problemas clássicos. Uma outra situação que também podemos considerar como problema seria a questão da consciência. Essa questão da consciência é uma situação meio complexa, mas é o que está se tentando criar também, é a parte da consciência artificial. Então, para que a gente possa caracterizar isso, nós podemos estar aí vinculando a entender como a capacidade do indivíduo de observar e reconhecer os próprios pensamentos e ações. Então, nesse conceito da consciência, caso estejamos implementando uma consciência artificial, a ideia é que esse agente inteligente consiga observar o que está acontecendo ao seu redor, ter pensamentos próprios e, principalmente, a ação que a gente fala da consciência é tentar melhorar. Nós, quando observamos que estamos com dificuldade em algum tipo de ação e que desejamos resolver aquele problema, a gente tenta melhorar aí. Uma das questões que a gente tenta, talvez, melhorar, não sei se vocês, muitas vezes a gente chega a gastar mais do que está previsto no orçamento, né? Então, a gente observa que gastou demais, a gente tenta fazer com que isso seja resolvido para que nos próximos meses, né, não ocorra o gasto de forma irregular. Então, essa seria a consciência, prover a gente que consiga interpretar aí o que está acontecendo, né, os seus objetivos que foram traçados, então, e se esses objetivos estão sendo alcançados, quais ações para que possam ser melhorados ou não, né? Então, atualmente, as soluções IA ainda não têm consciência, evidente, né? Essa consciência ainda não está ainda atrelada à inteligência artificial até o momento, mas esse é um dos focos que estão sendo trabalhados para que consiga chegar a esta situação de consciência, e a partir que ele obtenha consciência, ele vai conseguir se autodesenvolver. A inteligência artificial ela começará a fazer as suas próprias correções, estará se autodesenvolvendo. Mas aí, nesse contexto, para que seria interessante, né, que tivéssemos sistemas artificiais conscientes? Qual seria o propósito? Então, aí, basicamente, o autor ali, Ryota, estabeleceu aí 3 pontos importantes a serem considerados quando estamos pensando em sistemas artificiais conscientes, né, com consciência. Basicamente, fazer uma analogia até, inclusive, com a nossa espécie. Então, por quê? Quais seriam as questões importantes, né? Porque é um aspecto de evolução do ser humano, tendo emergido como parte desse processo, logo, a inteligência artificial tenderá a ser mais eficiente a partir do momento que for mais consciente. Então, nesse conceito aqui, se nós observarmos o que diz aqui a evolução humana, basicamente, a partir do momento que o ser humano houve consciência, procurou-se se adequar ao ambiente de forma mais adequada. Nesse contexto, estamos relacionando aí a estar criando as cidades, criando medicações, meio de transporte, organizações sociais, né, que observa leis,
mecanismos de ensino. Então, tudo isso, a partir do ser humano, observou-se que havia necessidade de estar melhorando o seu ambiente para que ele pudesse viver mais e com qualidade de vida melhor. Ele se organizou e, a partir disso, ele começou a desenvolver essa consciência, sua evolução. É evidente que ainda no Brasil ainda estamos um pouquinho aquém da evolução dos países desenvolvidos, mas a ideia é que estejamos nos organizando para que no futuro estejamos chegando a esse ponto de estarmos aí melhores, mais eficientes. Então, esta é uma parte interessante. Então, se adaptarmos isso à inteligência artificial, estamos pensando aí com o advento da consciência artificial, ele possa se autodesenvolver, possa, nessa questão, evoluir como agente artificial, né, racional e inteligente. A outra situação interessante também que pode ajudar nessa busca da consciência artificial é porque ainda não sabemos o suficiente acerca da nossa consciência. Então, a ideia de gerar uma consciência artificial é que poderíamos aprender a nos conhecer melhor como funciona a própria consciência humana. Nessa questão, nós temos como informação que cada agente humano tem a sua, em algum momento, consciência. Existem questões éticas, morais, né, que estão envolvidas aí, basicamente no convívio familiar. A escola modela muito pouco isso, essa questão de ética, né? A escola está mais vinculada, a escola, como eu falo, é a escola tanto fundamental, média ou superior, está mais vinculada mesmo à transmissão de conhecimento. Mas essa parte da ética, e aí nessa questão, fica talvez a família como principal responsável. Mas a gente fala que a ética, muitas vezes, ela varia um pouco. Então, a gente desvincular a questão da consciência, aí tem aquele provérbio popular, né? Quando a consciência pesa, né? Quando fez alguma coisa errada, a consciência pesou. Então, essa questão da consciência está, eu acredito, assim, intimamente ligada à questão da ética, né? A questão da forma como agir com seus colegas, seus familiares, né? A forma de como agir ali no convívio social das pessoas e da própria meio ambiente. Mas nessa situação, a consciência ainda é uma questão, uma incógnita, né? De pessoas que agem de forma não muito convencional e nessa questão a gente muitas vezes não entende por que ela age dessa forma. Existem alguns profissionais da área que trabalham nesse pensamento, né? Aí seriam os psicólogos, os agentes, aliás, os psiquiatras, né? Os médicos psiquiatras, entre outros, talvez, que trabalhem nessa parte de estar interpretando a consciência humana. E outra situação é porque aí essa situação aqui, essa terceira, porque permitirá à consciência artificial questionar-se de forma a melhorar seu desempenho. Então, nós temos lá a parte de uma evolução e essa última parte aqui, a primeira parte fala sobre a evolução, na última parte fala sobre melhorar seu próprio desempenho. Isso seria um agente vinculado a algum tipo de ação. Então, se temos um agente aí que está destinado ao transporte, ou seja, ele estará guiando veículos autônomos, né? Esses veículos autônomos, eles, caso ocorra de cair demasiadamente num buraco, acertar no meio-fio, haver colisões, a ideia é que, se ele tiver consciência, ele estará melhorando aí esse desempenho, estará melhorando, ou seja, evitará cair tanto em buracos, acertar meio-fios, ou até fazer com que o passageiro não tenha uma viagem adequada, né? Ou seja, que faça ações aí que não tragam muito conforto ao passageiro. Então, nesse critério, podemos mencionar que essa consciência artificial ela pode e deverá estar aí se adequando e melhorando seu desempenho, conforme ela começa a se questionar se as metas e objetivos que foram traçados estão sendo bem alcançados. Muito bem. Então, aqui nós temos o termo consciência. Consciência é o que podemos aí pensar para desenvolver os nossos agentes inteligentes, que é uma coisa que ainda não está pronta, mas a ideia é que chegue daqui a um tempo a que os sistemas artificiais tenham consciência. E outra questão também que está sendo desenvolvida, que está
um pouco interligada, né? Está interligada à questão da consciência, seria a superinteligência. Eu passei algum vídeo para vocês verem, assistirem sobre a superinteligência? Vídeos do YouTube? Vocês recordam disso? Passou, professor. Passei, né? Muito bem. Então, na ideia aqui da superinteligência, está alinhada ali, basicamente, a questão da IA forte e a fraca. Vocês lembram o que significa IA forte e a IA fraca? Recordam alguma coisa desse tipo? Amos pode participar. Esquecendo totalmente. E a fraco, se não me engano, ele está se referindo com o jogo do chinês. Se a inteligência consegue Entendeu o que ele está falando mesmo? entender o que está dizendo, ele é considerado como forte. Então, basicamente, esse exemplo que você lembrou aí foi do quarto chinês, né? Aí a forte subentende que ela existe consciência e ela está fazendo as ações usando ali critérios que ela possa ter aí, que faça parte do seu entendimento. Ela está entendendo o que ela está fazendo. Já a IA fraca, que atualmente é o que estamos empregando, né? É apenas uma IA que ela simula. Ela simula inteligência, ela não tem a percepção de suas consequências, apenas simula a inteligência, executa e é isso que ela faz atualmente. Então, ela não tem ainda a questão da consciência. E nesse critério encaixa também a superinteligência. A superinteligência seria a ideia da inteligência artificial ultrapassar a inteligência humana. Aí menciona-se no livro que em alguns aspectos ela já passou, mas isso são aspectos bem específicos. Quando a gente fala específicos, são questões que estão aí vinculadas a certas áreas de atuação. Por exemplo, o computador Deep Blue da IBM venceu aí o campeão mundial de xadrez. É um exemplo, né? No xadrez, ele conseguiu vencer o campeão mundial, o Kasparov. Mas muitas vezes o Kasparov terá muitas outras habilidades que aquele software específico não tem. Então, nesse quesito ainda, a ideia é que esteja equivalendo a essa situação nossa superinteligência. Porque o que a gente menciona? Nós temos aqui, por exemplo, o Kasparov. Ele é um campeão de xadrez, mas basicamente, possivelmente, acredito eu, ele saiba também dirigir um carro, ele sabe produzir um texto, ele sabe realizar operações básicas matemáticas. Eu não sei a formação dele, né? Mas algumas questões, por exemplo, ele talvez saiba fazer a alimentação dele ali, né? Saiba adquirir algum tipo de material, por exemplo, computador. Ele tem algumas habilidades que ainda o Deep Blue lá, que venceu no xadrez, não teria. Então, né, para que isso seja resolvido, ou seja, que a inteligência artificial não seja apenas especificamente desenvolvida para uma ação e que ela consiga abranger diversas habilidades, como nós humanos conseguimos fazer, está se desenvolvendo agora, atualmente, os algoritmos que trabalham com esse conceito aqui chamado Deep Learning, aprendizado profundo, né? O Deep Learning, a ideia é que ele consiga estar aí aprendendo diversas ações, estará aprendendo diversas situações sem que haja necessidade apenas de um conhecimento prévio, né? Então, ele vai estar, a partir desses algoritmos, a ideia é que ele consiga, a inteligência artificial consiga desenvolver em várias ações. Então, vai chegar um momento, como foi feito aí um exemplo aí de jogos do Atari. Não sei se você já ouviu falar o videogame Atari. Já ouviram falar do Atari? É um clássico, né, professor? Então já ouviram falar, é um clássico. Então, o Atari até tem jogos que emulam no computador. Então, criou-se aí um protótipo que a rede neural aprendeu a jogar diversos jogos do Atari. Então, a ideia dessa Deep Learning é estar, então, aí provendo o conceito da superinteligência, que o agente inteligente seja apto e capaz de se desenvolver em várias áreas
e como a gente automaticamente, no nosso convívio diário, a gente acaba se desenvolvendo, né? Basicamente, vocês estão aí numa faculdade, estão aí tendo conhecimentos diferentes aí para a vida de vocês têm uma vivência fora da faculdade também, que tem outros conceitos, talvez dirijam um carro, como eu falei, compram roupas, tem outra habilidade, tem gente que sabe jogar futebol, tem uns que não sabem. Então, são essas várias atitudes que estão sendo previstas aí para que estejamos aí provendo uma inteligência artificial que estará ultrapassando o ser humano nas suas habilidades básicas. Essa é uma dos objetivos. E nesse conceito não saberemos qual será o resultado final disso, né? Só sabemos que existe essa vontade de estar desenvolvendo uma inteligência artificial capaz de estar aí nos superando em diversas áreas. Então, estará sendo habilitado para resolver diversos problemas. E aí está no livro ou no local aí escrito o seguinte: inteligência artificial se equiparará à inteligência humana por volta do ano 2029. Nesse conceito, faltam 8 anos, então, para que a inteligência artificial esteja se equivalendo a nós. Do que vocês já acompanham da vida contemporânea, vocês acreditam que isso vai ocorrer? O que vocês acham? Daqui a 8 anos, então, a inteligência artificial já vai estar atingindo esse objetivo de estar se autodesenvolvendo, estará nos ultrapassando já, equivalendo primeiro, né? Mas assim, a partir do momento que equivaler, já vai estar passando em seguida, né? O que vocês acham? Acho que isso será possível? Se o livro falou, né? Existem pessoas que são bem céticas quanto a isso. Eu acredito que isso não vai ocorrer. Na minha opinião, eu acredito que estará ocorrendo sim isso, tá? O prazo está curto, então daqui a 8 anos. 8 anos passam rápido, né? Mas já estaríamos aí chegando em 2029 com algum agente inteligente que consiga aí fazer as mesmas atitudes que o humano. E depois disso, e na verdade que ele conseguisse auto-desenvolver, aí já não haverá mais barreiras aí que impeça o desenvolvimento pleno da inteligência artificial. Mas essa questão de consciência na inteligência artificial, professor, eu acho que vai ser muito difícil. Você acha que vai ser difícil? É uma ideia. Você acha que será difícil? Por que você acha difícil? Eu posso dizer a consciência é uma coisa natural para todo mundo. Mas agora tentar colocar isso na inteligência artificial, acredito que se ser humano criar uma coisa que ultrapassar ele, vai ser um perigo. Vai ser o quê? Um perigo para ser humano. Verdade. É isso que alguns estudiosos argumentam, né? Dessa possibilidade aí de estarmos aí à mercê de uma inteligência superior a nós. Porque até o momento em que nós estamos no planeta, em que nós somos o agente mais inteligente, nós conseguimos organizar esse nosso planeta para que esteja adequado aos nossos desejos, né? Então, por isso que nós estamos no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, né? Do que está no planeta, nós conseguimos aí nos adaptar melhor em qualquer ambiente e até fazemos ajustes. Agora, a partir do momento que existir e possa ocorrer uma inteligência superior à nossa, que poderá nos subjugar, aí já é uma questão mais complexa, em que abrirá a possibilidade aí de um futuro incerto, né? E não é só eu que menciono, até nesse vídeo aí, como eu falei para vocês já leram sobre ele, né? Já viram o vídeo da superinteligência? Esse vídeo menciona da importância de estarmos provendo aí uma superinteligência, mas que tenha princípios éticos. Mas isso é difícil, né? Porque como nós estamos aqui pensando numa inteligência artificial que tenha ética, terão pessoas que estarão desenvolvendo a mesma sem pensar em nenhum momento nisso. Vai estar aí mais vinculado a ter vantagens, né? Que possam ser tiradas no ambiente. Então, não tem muito
esse respaldo, né, de fazer uma coisa que sirva a maioria da população, e sim sirva apenas a ele, basicamente. Mas é isso, a ideia é um futuro que é bem certo. Até os filmes americanos que abordam a inteligência artificial, eles trabalham bastante em cima disso, né? O que será no futuro, caso as máquinas aí tenham capacidades cognitivas maiores que as nossas? Qual será o futuro? Quais serão os efeitos colaterais, né, dessa situação? Basicamente, até o livro menciona, mas é notório, né? E isso, se a gente precisa adaptar alguma área para que recebam pessoas, essa área é remodelada plenamente, não importando se ali existiam outros seres morando ou vivendo na região, elas serão manuseados, serão retirados do local para que se crie alguma questão nossa, né? Então, essa é uma situação que, se formos usar a racionalidade de um agente inteligente, talvez ele pense, será que vale a pena manter essas pessoas aqui no planeta, né? Se elas destroem o ambiente, elas entram em conflito, elas têm brigas políticas. Eu assisti um vídeo de inteligência artificial, dois robôs que tem não sei se é o criador do robô, ele estava treinando o robô, ensinando eles a brigar entre eles. Sim. E tem um robô que eram dois robôs de cachorro. E enquanto ele estava brigando, ensinando eles a brigar, e tem um que olhou para o outro robô, e olhou para o rapaz que tava ali perto ensinando, e pegou aquele outro robô, ele saiu soltando, correndo com o robô, e deixou o homem aqui, naquele lugar. Então, em resumo, eu imagino com isso. Imagina que chegamos a esse ponto, nível, né, de inteligência, e que as máquinas vão poder julgar o ser humano, vai perceber que ser humano é mal, igual que nós estamos aí. Exatamente. Então vai querer destruir o ser humano mesmo. Esse é um dos medos, né? Que a inteligência seja racional e observe que não precisa mais da gente aqui, né? E a gente está só atrapalhando. E daqui a 8 anos, nós estaremos lá vendo essa situação acontecer, né? Nós temos até marcar na agenda aí se vai acontecer mesmo ou não, se é uma previsão irreal. Mas a ideia é que isso ocorrerá. Não, o livro cita daqui a 8 anos, mas isso pode acontecer depois, não precisa ser daqui a 8 anos. Né? Antes, talvez até possa ocorrer, a gente não sabe como é que são os laboratórios de pesquisas. Mas a situação é uma questão a ser resolvida. E também pode ser que ocorra essa invenção, mas entrar no mercado o deixar ser livre, acho que uma coisa que vai ser difícil diante lei Sim. que Deixar vão ser livre criadas, né? para comercialização, né? Comercialização. Agora a ideia é, por exemplo, a internet hoje. A internet. É possível desligar a internet do mundo hoje em dia? Não. Não é, né? Então vamos imaginar se essa inteligência artificial cai na internet, aonde ela está lá alojada? Ninguém sabe, né? Aí fica essa como outra situação também. Quando chegar a esse ponto, ela, para ser desligada, vai ser complicado, porque ela vai estar já espalhada, né, na rede. Mas veremos, tomara que não seja dessa forma, né? Mas como como você observou, os humanos, alguns deles são ruins, eles vão criar umas AIs que não serão muito legais, né? Haja visto o que acontece muitas vezes com alguns vírus, né? Os ransomwares criados aí por pessoas para roubar informações e cobrar depois um valor de resgate. Isso já prova a índole aí de algumas pessoas que são até inteligentes para fazer esse vírus, mas que produzem material apenas para uso próprio, né? Para enriquecer sobre outras pessoas, sem a venda de produtos, né? Muito bem. Então, aqui nós temos esse vídeo, a preocupação sobre a superinteligência. Isso aí tem assuntos diversos, além dos filmes, que muitas vezes são exibidos, né, sobre esse tema. Mas, basicamente, aí é uma questão a ser observada, né, e estudada, que realmente poderemos aí ter ações que não são muito legais.
Muito bem. Outra questão que também é mencionada nessa sessão são as limitações da inteligência artificial. Então, basicamente, a inteligência artificial sofre com alguns problemas cujas soluções ainda se encontram para além do horizonte da tecnologia disponível. O que tem basicamente duas situações, né? O mundo real versus o mundo virtual. Então, basicamente, qualquer dispositivo de computação, a gente menciona aí que ele tem um sinal, né, discreto, ele tem limitações, e o meio ambiente é um sinal contínuo. Então, a princípio, né, todos os dias aí, no horário estabelecido, o sol nasce, o dia passa, ele se põe, vem à noite, no outro dia a mesma questão, então seguimos uma continuidade nesse ambiente. Diferente aí dos computadores que, se caso estejamos provendo um que tem visão computacional, nós teremos saber que ele tem um armazenamento discreto. O que é armazenamento discreto? Ele estará lotando caso estejamos salvando muitos arquivos internos a ele. Vai estar lotado. E nessa questão, o preenchimento aí desse HD ele pode ser gerenciado, né? A gente inteligente tem que saber aí manipular essas possibilidades para tentar simplificar o que está sendo armazenado, está sendo trabalhado internamente a ele, e sempre aí que possível fazer com que as informações que não sejam adequadas sejam removidas. O nosso cérebro já faz isso, né? Muitas vezes que a gente aprendeu em determinado momento da nossa vida, caso nós não estejamos utilizando mais o que nós aprendemos, possivelmente nós estaremos esquecendo, né? Ele passará por uma prateleira aí do nosso cérebro, do armazenamento aí, ou passado para o esquecimento, né? Talvez fique armazenado num lugar mais distante, que caso a gente pegue para reestudar aquele material, a gente vai relembrar, né? Mas, a primeiro momento, nosso cérebro já consegue trabalhar bem, deixando aí na nossa memória temporária as coisas que mais estamos fazendo atualmente. E as demais são arquivadas no local mais distante, vamos dizer assim. E caso estejamos provendo agentes inteligentes para um ambiente real, também temos que pensar nisso. O computador, ali, o agente inteligente, ele será ainda um agente que tem um armazenamento discreto. E além de ser armazenamento discreto, até os mecanismos de estar acessando esse grande volume de dados pode trazer aí uma certa lentidão ao agente inteligente. Então, até nisso tem que ser pensado. E a outra situação aí, o que está também interligado à primeira situação ali, seria a generalização. Então, a atuação do agente inteligente é bastante efetiva em problemas específicos, pequenos, em escopo e com um universo limitado de status. Então, contudo, essa efetividade se reduz à medida que o problema cresce em escopo, exigindo cada vez mais recursos para que possa continuar sendo efetivo ainda em algum grau, né? Então, essa generalização, a ideia também que o agente inteligente consiga, como falamos ali no primeiro ambiente, na primeira situação, o mundo real ele é muito repleto de informações. Então, a gente tem que estar preparado a armazenar o que lhe interessa e, a partir disso, também criar mecanismos. E os que mais são utilizados são mecanismos probabilísticos para que ele consiga aí generalizar informações e tomar atitudes, tomar decisões, para que ele não venha aí a ser, não tenha perda de qualidade do seu produto a ser oferecido. Então, nessa situação aí, temos alguns softwares que conseguem, já estão aí habilitados para estar aprendendo, estar melhorando e se generalizando conforme o ambiente vai aumentando a sua complexidade. Nós temos aqui uma ferramenta da Google, também que está por treinamento, que vocês podem até criar APIs que possam utilizá-las. Está aqui embaixo, ó, Google Cloud Vision. Esse site aqui vocês poderão acessar agora aí para a gente fazer um pequeno teste, mas ele é uma IA que está disponível em caso estejamos fazendo alguns experimentos, ela nos ajuda aí a interpretar algumas ações. Vou copiar esse endereço, pessoal, para colocar no nosso Notepad. Deixa eu copiar esse aí para o Notepad.
só passar para vocês para o Notepad. Só para lembrá-los, este aqui é o site do nosso Notepad. Aqui. notepad.com/ia-unique. Aí está o site aí que vocês vão acessar agora, é cloud.google.com/vision. Acessaram? Sim, professor. Vou acessar aqui também. Então aqui tem umas imagens para poder estar trabalhando, apurar. Tem aqui a informação de API, para que estejamos embutindo em nosso software, né? Lógico que tem preço, tem os clientes que já usam essas APIs da Google para estar trabalhando especificamente com inteligência artificial. E a gente pode fazer alguns testes aqui, deixa disponível aqui, caso estejamos observando aí testes sobre a API, a gente pode colocar a imagem aqui, ele vai estar tentando descobrir quem é essa imagem. Então, lá, detectar objetos automaticamente, receber informações de perímetro, reduzir interrupções de compra, compreender textos e realizar ações, detectar conteúdo explícito, uso do nosso serviço para rotulagem de dados. Então, tem várias possibilidades aqui dessa utilização dessa API da Google. Não que vocês precisem usar, mas é mais que já estão vendendo, então, IA por demanda, por pacote, né? Podemos aqui procurar alguma imagem. Qual a imagem que a gente pode colocar aqui para ver se ele vai descobrir que vencer aquela imagem que estamos selecionando? Tem alguma ideia de alguma imagem, pessoal? Cobra? Vamos ver se ele vai reconhecer. Vamos salvar essa cobra aqui. Salvar a imagem como. Salvar na área de trabalho. Agora, o que eu vou fazer? Ele vai pegar a imagem aqui na área de trabalho da cobra. Aquela aqui. Ixi, salvou como IMG. Vamos ver se ela vai abrir. Traz aqui. Solta a imagem nesse local. Não está, aceitou. A imagem não está adequada. A imagem não está reconhecendo. Vou copiar ela aqui. Fazer uma adaptação para essa cobra, já que ele não quer reconhecer a imagem. Deixa eu colocar aqui cobra. Não, vou colocar cobra não, vou colocar livro, só para saber o nome do arquivo e não identificar o que ele vem a ser. Agora a gente vai arrastar esse livro, que é uma cópia, porque ele vai reconhecer. Professor. Oi. Esse API Visual é uma API que eu consigo consumir, por exemplo? Consegue colocar na sua aplicação, se você tiver interesse. Massa. Aí você pode embutir na sua aplicação aí para fazer a leitura de placas, caso você crie um software de reconhecimento aí de texto,
para tradução, por exemplo, pode usar, sei lá, para e-commerce, entre outras. Vamos colocar aqui que eu não sou robô. Vamos ver o que ele vai analisar. Tá difícil analisar, hein? Não sei se minha internet tá ruim. Aí, analisou. Demora um pouquinho. Achou aqui, ó. Snake. Até selecionou onde é que é a cobra, né? 94% de chance de ser uma cobra. Segundo o que ele tá achando, né? Se eu colocar uma foto de um artista, ele reconhece o nome do artista? Também. Qual artista que você quer? Vamos tentar um aí. Qual que você... Sei lá, o Steve Jobs, por exemplo. Steve Jobs? É. Salvar a imagem, ver se ele salva. Salvar a imagem. Aí, tá com o nome de baixados. Então não tá o nome do Steve Jobs, né? Vamos aqui resetar. E vamos escolher aqui os Jobs. Agora, aí. Reconheceu a pessoa, né? Aqui tem o Jason aqui. Do reconhecimento. Esse é do reconhecimento facial? Agora ver se ele acha a pessoa aqui em si. O Jason aqui é. Jason é para você adaptar na sua aplicação e mostrar o que ele reconheceu, né? Pra, por exemplo, se você quiser fazer uma apresentação diferente, então ele responde para a gente dessa forma. Aí você pode usar o JSON para analisar o retorno, né, do que ele estava observando, o que ele observou, né? Deixa eu ver aqui, adulto. O nome não trouxe o nome de quem é. Fala que é uma foto de porta-retrato. Vamos testar outro então. Mas acho que ele não vai reconhecer pessoa. Ele fala que ele está entendendo que é uma pessoa, né? Ele interpreta ser uma pessoa só, né? Não fala quem é a pessoa. Como eu tenho também aqui um carro aqui, vamos ver se ele consegue. Ele vai falar só que é um carro. Fiat 500 aqui. Aqui está o nome dele aqui também, não podia ter o nome. Achou as rodas. Ele vê os objetos da imagem, né, professor? Exatamente. Achou o carro 97%, veículo. Aí, o texto, ele tem, como tem texto aqui, ele já achou as palavras que estão escritas. Ó. Não conseguiu achar plenamente, mas a Open Free, a segunda frase, né? Achou o texto. Pegou até a placa do carro. Exatamente, pegou a placa. Ó. Então, caso nós estejamos querendo fazer algum tipo de reconhecimento, até um OCR aqui para ler as imagens que está escrito, dá para usar ele, tá? Aqui as cores que estão encontradas. Mas é isso, o texto aí que foi encontrado é interessante. O que ele pôde achar aí da placa? As informações estão online na parte superior, né? E a placa J, acertou, JKE 4330. Vamos ver os preços aqui. Se ele vai mostrar dessa API Vision. Detecção de rótulos. Ah lá, se você fizer 1.000 por mês, gratuito. De 1.000 detecções? Oi? Esse aí são 1000 detecções? Se você usar 1000 vezes, está usando o seu software, ele usou 1000 vezes para detectar, é gratuito, até 1000. Acima de 1000, de 1001 até 5 milhões, paga $1,50. 1,5. Conhecimento pra caramba, né? 1000 já é bastante. A detecção facial é a mesma coisa, 1000, caso para reconhecer pessoas, criando aí uma câmerazinha para ficar reconhecendo quem está entrando no local, né, adaptado na webcam. Usa ele vai conseguir reconhecer. Detecção do logotipo, tem várias situações aqui. E 5 milhões é bastante coisa também, né?
pagando... Agora, não sei se são os valores que acumulam, né? Aí tá o exemplo aqui. 700 rótulos. É uma ideia, né? É uma ferramenta que está aí, tem valores, agora tem que calcular se encaixa no orçamento. Mas é interessante. Vamos ver se ele consegue ver grãos. Aqui são grãos, né? Vou colocar esse aqui que está aí na cobertura, né? Vamos ver qual vai ser a interpretação dele desses grãos. Aí, ué. Eu tenho que escutar o que ele quer, né? Porque não apareceu escrito o que ele quer. Ou cortou aqui em cima. Aí complica, né? O que ele quer que eu faça aqui? Agora complicou. Vamos falar que é bicicleta? Seleciona as imagens. Deve ser escada. Deve ser escada. A escada é o padrão aqui, né? É escada. Ah lá, comida. Acertou, né? Acertou já comida. Só não fala qual é, se é o arroz, né? Só não fala que vem a ser. Não tem mesmo. Snacks? Das propriedades, as cores, né? Que estão envolvidas aí. Tá mais como um medicamento dessas possibilidades. Não sei se talvez se aderir ao projeto pleno dele, se vai vir mais informações, né? Ele não fala que é um arroz, mas ele fala que é um alimento, mas não estabelece, né? Que tipo, talvez apenas essa fase de protótipo aqui externo, gratuito, não apresente isso, mas possivelmente com adesão ao projeto deles ali, com essa parte dos recursos que ele tem, talvez habilite essa parte de estar informando aí que tipo de grão é, o nome do material, né? Até reconhecendo pessoas. Beleza, pessoal? Que vocês tenham uma ideia, podendo adicionar essa API dentro da aplicação de vocês. Aí é uma questão de estar praticando. Até como é gratuito, tenta adaptar, ver como é que as informações retornam e aí faz os testes devidos, tá? Então isso aí é o nosso, uma possibilidade aí de estar aí adicionando inteligência artificial na aplicação de vocês. Então, caso vocês, por exemplo, quem tem um software de recepção de portaria, né, que tira foto do webcam das pessoas, usando o software dele já dá para ensinar aí, separar quem são as pessoas, né, identificar a ação de cada uma pelas fotos. Muito bem. Seguindo aqui, nesse contexto, então, já falando aqui já as limitações, agora já falando das possibilidades de atuação, como nós vimos aqui, o Google Cloud Vision, para estarmos trabalhando aí com reconhecimento de imagens. Isso tudo pode ser empregado para a parte da realidade aumentada. Essa realidade aumentada, a ideia é estar criando aí
A aumentada é a versão aprimorada da realidade física, né? Então, se adaptar à questão física, principalmente adicionando aí som, vídeo, gráficos e elementos à visualização de alguma imagem. Acho que o uso principal da realidade aumentada no momento são para jogos. Mas eu vejo no futuro próximo o emprego da realidade aumentada, principalmente aí com a combinação de inteligência artificial, com treinamentos e a parte até educacional. Então, uma aula, por exemplo, de anatomia, sem ter que mexer inicialmente em corpos ali humanos, né? Se falar uma anatomia humana, usando o recurso deste de realidade aumentada, estaremos ali trafegando aí pelos sistemas humanos ali, tecidos, sistema linfático, sistema sanguíneo, entre outras situações, para que estejamos aprendendo como funciona, né? Então, também podemos empregar isso aí na parte educacional. Então, realidade aumentada e combinado com a inteligência artificial é uma questão interessante aí, que pode ser empregada. Então, a realidade aumentada é uma coisa e a realidade virtual. Aqui já é um tema, já que não existe ao mundo real, né? Na realidade, você está interno a questão ali do que está acontecendo no pé do computador. Algum de vocês já usou aqueles óculos de realidade virtual? Sim. Sim, né? Já jogaram? Usaram para ficar ou para simulação? Não, foi só uma simulação só. Então aqui nós temos até na internet, se for procurar sobre realidade virtual, estão encontrando bastante assuntos referentes a jogos, né? Basicamente, jogos também utilizam muito desse recurso da realidade virtual, mas ainda nessa questão ainda temos alguns vídeos lá vinculados a simulações também. A simulação também é uma parte bem interessante, estar utilizando aí a realidade virtual. Então, a realidade virtual ela vai sobrepor realmente os elementos da realidade, então você vai estar inserido aí num contexto virtual pleno, né? Diferente da realidade aumentada, que é a ideia apenas de estar inserindo elementos no ambiente, né? Então, via alguma disposição de ou um tablet, algum mecanismo, uma câmera que consiga gerar imagem do ambiente, os objetos que porventura tenham sido colocados naquele ambiente serão exibidos para vocês. Esse é o contexto da realidade aumentada. E da virtual não, já você está interno a essas ações vinculadas a esse ambiente. Então, essas duas situações é evidente que elas, com o uso da inteligência artificial, será benéfica, né? Tanto para a parte educacional, principalmente. Hoje em dia, as crianças, ainda mais no ambiente totalmente virtual, para simulações é bem interessante atrair a atenção aí de todos, né? nessas ações. Muito bem, a partir dos conteúdos abordados na sessão, foi possível perceber que, embora existam desafios e limitações, que o estudo EA vem enfrentando, né? Existem muitos recursos que vêm incorporando melhorias contínuas. Então, nós temos um recurso aqui, esse que eu apresentei aqui, do Google Cloud Vision, que vocês podem inserir na aplicação de vocês, principalmente para reconhecimento de imagens, caso vocês queiram aí estar adaptando algum tipo de processo no aplicativo de vocês, ou no software que vocês queiram desenvolver. Então, isso é uma tendência que está vendendo aí IA, né? Vender componentes que tragam aí embutido conceitos de inteligência artificial. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui encerra a nossa sessão de hoje. E aí ficamos aí para que vocês respondam essas 4 questões e vocês me retornem essas 4 questões respondidas hoje. Hoje nós vamos discutir sobre elas. Além disso, tem o trabalho também de pesquisa que vocês deveriam entregar hoje. Conseguiram? Não era na semana que vem, professor? Semana que vem? Eu falei dia 6? Na hora passada, acho que foi... Então se for, tá ótimo. Então aí você já está para a semana dia 5, né? Não, mas tudo bem. Então vamos fazer esse questionário aqui para a gente poder adequar a nota de vocês. Você, Jean, fez todas as atividades passadas? Como é que está o lançamento da pontuação sua? O senhor falou que está no portal? Isso, apareceram quantos pontos para você?
Deixa eu só dar uma olhada aqui. Confira aí também de vocês, ver se está faltando alguma questão. Nós temos que fechar agora. É atividade sala de aula? Isso. Tá com 600 pontos. Então tá ok. É isso aí. Sobre a atividade que o senhor passou nas videochamadas, o senhor vai querer receber? Como é que é? Então, essa de agora de hoje, né, a gente vai conversar sobre ela. Eu vou só rever aqui a parte de... Você chegou a fazer de prologue as atividades? Eu fiz a do Cinta, a do Nética. A do Nética. E então, acho que tinha mais uma, eu acho. Vamos fazer o seguinte, prepara essas atividades para a gente fazer uma revisão delas, até porque já será sempre prova semana que vem, e aí para que a gente possa organizar tudo que está pronto, para a gente poder conversar, né, e tirar algumas dúvidas caso existam ainda. Tá certo? Então, essa que o senhor está mostrando agora é para fazer agora, então? Isso, faz agora. Aí usa o livro para estar respondendo esse questionário. Beleza. Amos? Estou aí. Também você tem essas atividades que já foram passadas aí nas nossas aulas? Como é que está a situação? Já conseguiu se organizar? Então, estou com 600 pontos também. Aquela questão do cinta, você fez o exercício do cinta? Eu fiz, mas não lembro se eu mandei para você ou não. Então, perfeito. Então, tenta dar uma organizada nela. Aí nós temos o Nética também na sala aqui, também fizemos juntos. Aí também tenta organizar aí para a gente conversar. Eu acho que o Marcos chegou hoje, né? Né, Marcos? Não sei se você está me escutando. Até para que o Marcos possa ver o que nós já trabalhamos. Só para a gente ter aí essas atividades já, para que vocês possam enviar aí depois do intervalo. Certo, pessoal? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer agora, então, um intervalo. Aí a gente retorna aí às 20 horas e 45 minutos para dar uma conversada sobre essas atividades. Tá bom, pessoal? Beleza. Tá, até daqui a pouco. Até.